Olá, que bom que você está aqui comigo para a gente dar sequência na nossa imersão no Evangelho segundo Marcos. E hoje nós vamos falar do capítulo 12. Vamos aqui começar logo pela parábola dos lavradores maus. Muito bem. Aqui a gente vai perceber que Jesus segue demonstrando e afirma através dessa parábola que aqueles que se julgavam os detentores do poder e os governantes sobre Israel eram apenas os que deveriam ser os guardiões que foram designados por Deus para cuidar da vinha, né? A gente vai ver aqui que o comportamento dos tais agricultores aqui que Jesus conta na parábola representa a atitude de Israel para com muitos dos profetas que Deus enviou, né? E que foram até martirizados ali por próprio Israel, né? Os agricultores aqui representam religiosos que servem apenas a si mesmos, em vez de servir a Deus e os seus propósitos, né? Acho que essa parábola ela vai nos ensinar que as oportunidades, de fato, elas podem ser perdidas, né? Isso que fala essa parábola, né? Não quero aqui aprofundar muito, mas de forma bem simples. Essa parábola, ela fala sobre a soberania de Deus, né, que escolhe Israel. Na verdade, Jesus ele está falando aqui Israel, né, que Deus escolheu Israel para desempenhar um papel fundamental na história, de ser luz para as nações. Mas Israel desobedece a Deus, rejeita sua mensagem, persegue os seus profetas e acaba perdendo essa oportunidade, né? A gente vai ver que a religiosidade aqui corrompe, faz com que se perca o rumo das coisas, né? Mas ninguém pode frustrar os planos de Deus. E o que, que vai acontecer? Deus chama os gentios de todas as nações para cumprir o seu propósito e sua missão, né? A gente vai ver aqui o amor de Deus rejeitado por Israel, né? A vinha que ele plantou, cercou, é, prepara o lagar, né, para que se produza ali o vinho. Ou seja, Deus ele deu todas as condições para que Israel produzisse frutos para ele. Deus não escolhe Israel por ela ser, né, por ele ser o maior, o mais potente, a mais rica nação, mas por sua graça e por sua soberania. E aí Deus envia seus servos, envia leis, abençoa Israel, livra, protege, e apesar de todos esses privilégios, a gente vê que Israel acaba rejeitando a graça do Senhor. E a gente vai perceber aqui de forma assim bem clara que Deus ele tem o direito sim de buscar o fruto. Ele nos plantou, ele cuidou e ele tem o direito de colher esse fruto. E quanto a Israel, o mesmo. Por isso que a gente vai ver no capítulo 11, ele amaldiçoando aquela figueira, né? Pois de a partir, né, depois de tanto investimento que ele fez, né? Ele envia profeta após profeta, mensageiro após mensageiro, mas o que via era apenas folha. O quadro era de uma rejeição contínua e deliberada do amor de Deus, né? A gente vê que Jesus, fica claro isso em João, que diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus é, não o receberam. E aqui o texto vai seguindo e Jesus
anuncia e denuncia o plano desses religiosos. Ele informa aqui que ele sabe que eles pretendem matá-lo. E por fim, nessa parábola, o juízo fica claro, porque o que vai acontecer? Né? O que o dono da vinha fará? Ele fará justiça e o vinhedo será dado a outros, né? Deus formará o povo da nova aliança, chamando homens de todas as nações para quê? Para cumprir o propósito que ele havia designado para Israel. O maior ensino que a gente tem aqui nessa parábola é que muitas pessoas rejeitam a Deus. E fica muito claro aqui que não é por uma questão de ignorância, mas é por causa da dureza do coração. Os fariseus, os saduceus, os escribas rejeitaram a verdade, não por falta de compreensão, mas pela dureza do seu coração. Por isso, o evangelho ele não é dirigido apenas à mente, não é apenas lógico, teológico, mas é necessário que a mensagem também alcance o coração, produza fruto e produza vida, né? Ou seja, o evangelho ele vai alcançar a mente, toca o coração, produz uma resposta, né? E produz um fruto disso, né? Então, aí no fim dessa parábola, eles sabiam o que queriam, eles queriam armar uma cilada contra Jesus, então eles saem para traçar um novo plano. Aí, logo em seguida, os saduceus, né, ou melhor, os fariseus, tentam apanhá-lo aqui numa outra questão, que é a questão do imposto. E é interessante porque a palavra apanhá-lo aqui tem o sentido de caça. Eles queriam caçá-lo. Ou seja, eles tentaram envolver Jesus em um dilema onde, ah, a res- dependendo da resposta que Jesus desse, poderia ter um problema. Porque se Jesus afirma, se a resposta fosse afirmativa, ele mereceria o nojo do povo que era subjugado pelos impostos. E se a resposta fosse negativa, Jesus ficaria com um problema com Roma, pois seria tido como rebelde, né? E ele seria passivo até de uma condenação. E Jesus aqui, com a maior sabedoria, deixa claro que a honra para com Deus e o dever para com o Estado não são incompatíveis. É plenamente possível ser um discípulo fiel a Deus e leal às suas responsabilidades para com o Estado, né? E a gente vai ver que Paulo, né, aprofunda essa conversa lá em Romanos 13, do 1 ao 7, quando ele fala sobre sujeição às autoridades, né? E seguindo aqui, Jesus agora é interpelado pelos saduceus acerca da ressurreição. Saduceus eram um outro grupo religioso, que inclusive possuía uma certa oposição aos fariseus, pois eles negavam a tradição oral, que para os fariseus era muito valorizada, né? Eles desprezavam os saduceus, eles tinham na sua essência, né, um desprezo completo pela possibilidade da ressurreição. Eles não criam na ressurreição. E aqui, na verdade, eles não estavam preocupados em buscar uma resposta sobre isso. Eles tinham o seu modo de pensar muito bem definido aqui. O que eles queriam era apenas confrontar Jesus, não baseado numa dúvida, mas na dureza do coração, né? E o cerne aqui é que Jesus esclarece a supremacia das Escrituras e do poder de Deus. E ele instrui que a esperança vindoura, ela não é uma simples
uma simples repetição de condições atuais e torna claro que aquele que crê nas Escrituras, ele recebe o poder de Deus, né? E a ele é conferido pelas Escrituras. Por isso Jesus ele fecha o assunto com chave de ouro quando ele volta ao Antigo Testamento afirmando que Deus, ele disse que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, ele deixa claro a esperança da ressurreição, afirmando que Deus é Deus de vivos, né? Então, vamos seguir aqui para a questão do grande mandamento. Os escribas versados na lei determinaram 613 mandamentos a serem obedecidos, sendo que 365 eram negativos, né, ou seja, proibições, e 248 eram positivos, eram ordenança no sentido do que se deveria fazer. E a grande discussão deles era: qual é o maior mandamento de E Jesus inicia a resposta com a maior confissão de fé dos judeus, chamada Shema, está registrada lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, né? Começa: ouve, ó Deus, de Israel, tal. E a partir daí ele define o amor como a coisa mais importante da vida, pois se a gente ama a Deus, experimentamos esse amor dele dentro de nós e naturalmente expressamos esse amor aos outros. Jesus aqui nos ensina que não vivemos em função de regras, mas sim de relacionamento. E um relacionamento de amor com Deus vai tornar possível um relacionamento de amor com os outros. Paulo também, mais uma vez, lá no livro de Romanos, também no capítulo 13, ele vai afirmar que quem ama o próximo, ele cumpre toda a lei. E Jesus encerra essa sessão, esse capítulo, com duas advertências. Uma contra o orgulho dos escribas e outra contra o orgulho dos ricos. Né? E a gente vê ali no finalzinho, naquela história daquela viúva pobre que faz a sua oferta generosa, Jesus confronta aqui algo muito sutil e que talvez nos nossos dias ah, seja até mais claro. Mas uma coisa que Jesus confronta aqui é a desproporcionalidade dos ricos ao ofertarem, revelando o que havia nos seus corações, né? Um apego aos seus bens. Que a palavra diz que eles davam do que sobrava, né? Mas era apenas um desencargo de consciência, mas aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha, né? E ela expressa através da oferta dela alguns valores muito caros no coração de um discípulo. Ela expressa amor, ela deu voluntariamente, ela deu livre e ela deu amorosamente. Expressa fé, ela demonstrou ali a confiança dela em Deus e na sua provisão. E expressa também algum nível de sacrifício, que ela estava disposta a passar por alguma privação também para que outros não passassem. A partir do momento que ela vai lá e entrega, né, tudo o que ela tinha. Então, quero aqui encerrar esse capítulo falando, irmão, acerca de algumas lições. Que Deus, ali no começo, né, ele dá oportunidades, mas essas oportunidades elas podem ser, sim, rejeitadas, né, naquela primeira parábola. E a questão
do tributo, né, da ressurreição, para nós a grande chave, né, a essência da nossa fé. O evangelho fica completo. A gente fala da cruz, mas quando a gente fala também da ressurreição, a nossa grande esperança é a ressurreição, né? E por fim, essa questão da generosidade, né? Que para mim fica muito claro o aspecto da proporcionalidade, né? Que a gente precisa tentar para isso. E então quero aqui encerrar, que você possa meditar nesse tema aí e ser edificado com esse pequeno vídeo. Então fica na paz de Jesus.